Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos chorastes, não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presas de vis aimorés. Possas tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz. Ser das gentes o espectro execrado, não encontre amor nas mulheres. Teus amigos, se amigos tiveres, tenham alma em constante falaz. Não encontres doçura no dia, nem as cores da aurora te ameiguem, e entre as larvas da noite sombria nunca possas descanso gozar. Não encontre um tronco uma pedra, posta ao sol, posta às chuvas e aos ventos, padecendo os maiores tormentos, onde possas a fronte pousar. Que a teus pés a relva se torre, murcha em prados a flor desfaleça, e o regato que lípido corre, mas te acenda o vazão no furor, suas águas depressa se tornem, ao contato dos lábios sedentos, lago impuro de vermes nojentos, donde fujas com asco e terror. Sempre o céu, como um teto encendido, cresce e punja teus membros malditos, e o oceano, de pó denegrido, seja a terra ao ignato tupi. Miserável faminto sedento, manitos lhes falem nos sonhos, e o do horror, os espectros medronhos, traga sempre o cobarde após si. Um amigo não tenhas piedoso, que o teu corpo na terra embalsame, pondo em vaso da argila cuidoso, arco e flecha e tacape a teus pés. Sê maldito e sozinho na terra, pois que a tanta vileza chegar-te, que em presença da morte chorar-te, tu, cobarde, meu filho, não és. Eita, que coisa mais bonita! Esse aqui é um poema, um trecho de um poema de Gonçalves Dias, chamado Ijuca-Pirama. Mas e aí, professor, que loucura é essa? Você fala de teatro, fala de poesia, fala de cultura, fala disso, fala daquilo, mas o que tem a ver Gonçalves Dias com teatro? Gonçalves Dias, um poeta, o que tem a ver com teatro? É essa que é a questão, é essa que é a provocação. Então, a provocação que eu fiz para vocês no começo foi sobre pensar a relação entre o teatro e o Gonçalves Dias, né? Aí a gente fica pensando, mas o que tem a ver o Gonçalves Dias com teatro, né? O que aconteceu? O professor tá confundindo as coisas, confundindo as bolas, isso aí não é alguma aula para produção literária e coisa do tipo? Não exatamente. Também, né? Pode ser um bom tema para produção literária, né? Para uma outra aula de uma outra disciplina. Mas o que eu venho falar para vocês é um pouco sobre a obra dramática de Gonçalves Dias. Porque muita gente conhece Gonçalves Dias como um grande poeta. Só que o Gonçalves Dias ele também produziu algumas obras de teatro e que foram importantes. Na verdade, uma delas que foi a que mais se destacou da obra de Gonçalves Dias, né, teatral. Mas o que acontece? Por que Gonçalves Dias escreveu uma obra teatral? O Gonçalves Dias ele é um literato romântico, né, do período romântico. É evidente que a gente pode falar de romântico no sentido de que ele também traz uns poemas que declaram amor, né? Mas quando a gente fala de romantismo aqui, a gente está falando de um período, né? De um período histórico aí que se situa mais ou menos lá no século XIX, né? Então, o Gonçalves Dias é daquele período romântico, né? Do século XIX.
Ele é um maranhense, né? E naquele período era muito comum os poetas, os escritores escreverem peças de teatro. O teatro era considerado uma arte de excelência, né? E quem escrevia peça de teatro tinha um renome ali, né? Era reconhecido como um grande escritor, porque as peças para escrever uma peça de teatro demanda uma habilidade um pouco diferente do que escrever, por exemplo, um romance. Não é que os romances sejam melhores ou piores do que o teatro, não é isso. É porque, na verdade, os escritores precisavam dominar um conjunto de técnicas ali, né? Naquele período. E a gente está falando de romantismo, né? O romantismo é uma escola literária que ela vai se construir ali é, através das obras dos escritores, né? E aí é uma escola muito, como é que eu diria, que tem várias características que são características diferentes, né? Então o romantismo, por exemplo, do Gonçalves Dias pode ser um romantismo diferente do Victor Hugo, que foi também um grande escritor romântico, né? Pode ser também diferente de Almeida Garrett, né? Um outro escritor romântico, e pode ser diferente de vários outros, né? Outros escritores românticos. Então, é uma escola que a gente diz que é uma escola heterogênea, né? Que ela junta características diferentes, estilos diferentes, porque a marca do romantismo é que ela seja algo, como é que eu diria, ela demanda um pouco da criatividade do escritor, né? Ela não tem uma norma fixa ali para se produzir. Existem algumas características, algumas coisas que vão dizer se a obra é romântica ou não, né? Algumas coisas bem peculiares e que o próprio Gonçalves Dias, quando, por exemplo, escreve o texto teatral dele, vai chegar ali a se aproximar das ideias românticas para o teatro, por exemplo, né? Então vamos falar um pouco, antes da gente entrar na obra propriamente do Gonçalves Dias, a gente vai falar um pouco sobre quem foi esse artista, né? Então, Gonçalves Dias, ou Antônio Gonçalves Dias, ele nasceu lá em 1823, certo? Lá nas terras de Caxias, aqui do Maranhão, certo? E aí ele morreu aos 41 anos de idade, morreu bem novo, né? Bem novinho ainda cheirando a leite, como o povo diz. Aos 41 anos de idade ele morre em um naufrágio, né? Lá na Baía de Cumã, certo? Ali pelo município de Guimarães. O Gonçalves Dias, ele foi um homem estudado, né? Ele foi estudar direito em Portugal, ele viajou para Cuba, ele viajou para Portugal, e nessa viagem para Portugal foi onde ele estudou direito, onde ele se formou, né? E era muito comum, né, as famílias dos comerciantes, né? E a gente sabe que o Maranhão ele foi naquela época um lugar muito próspero, né, em relação ao comércio. E o comércio ele se expandiu, o comércio maranhense, né? E isso proporcionou que muitos artistas, muitas pessoas que eram filhas de comerciante, pudessem viajar para Portugal para ter uma formação, geralmente na área de direito ou medicina, né? E foi aonde que o Gonçalves Dias se formou. Ele se formou em direito lá, né? Lá em Portugal. Gonçalves Dias ele se destacou muito também enquanto jornalista, né? Ele trabalhou como jornalista, ele teve alguma inserção enquanto jornalista. E uma coisa que eu acho interessante falar sobre ele é que ele é filho de um comerciante burguês, né? E teve uma relação, vamos dizer assim, não formal, não muito formal, com uma mulher que era mestiça, né? Então, a gente pode dizer que ele também é um mestiço, né? Uma relação não muito, como é que eu diria, não muito incomum naquele período, né? E a gente pode dizer que
que não é uma relação não é uma relação também comum no nosso tempo, né? Um homem que vai buscar uma mulher que ele acha que pode casar, ter uma relação com ela e ficar enganando ela pro resto da vida, dizendo que vai casar em algum momento, né? Então é isso, mas não vamos especular muito sobre essa relação, porque eu não tenho muito conhecimento sobre a relação entre o pai de Gonçalves Dias com a mãe dele, né? Mas o que a gente pressupõe ali é que o homem estava ali meio que, né, dando uma enganada na mulher e nunca formalizou a relação. Ainda mais porque ela era uma mestiça, né? Qual era o homem português que ia querer formalizar uma relação com uma mulher mestiça, né? Então tem toda uma questão de racismo ali por trás que a gente pode só especular e não aprofundar, porque eu também não tenho muita informação sobre isso. Mas o que a gente pode dizer? A obra que eu vou falar para vocês hoje, ela se chama Leonor de Mendonça, certo? Essa obra, Leonor de Mendonça, ela foi uma peça escrita por Gonçalves Dias, e que ela narra mais ou menos, e aí depois eu vou entrar na história, um romance ali que é um romance meio conturbado, certo? E que ela termina com um desfecho muito trágico, ok? Então, sobre a obra de Gonçalves Dias, sobre a peça Leonor de Mendonça, ele mesmo vai falar o seguinte: o que condiciona a ação dramática na peça é o meio social. Está em foco uma estrutura de poder, de modo que dentro dela está situada a opressão, o confronto e o conflito entre o mais forte e o mais fraco. E quando algum dia a luta se travasse entre ambos, o mais forte despedaçaria o mais fraco e assim o foi. Ele cita, ele fala isso, ele faz essa pequena análise no prólogo da peça, ou seja, naquela parte inicial da peça onde ele vai falar sobre a peça, sobre o enredo, né? Vai teorizar um pouco sobre os aspectos românticos da obra dele, né? E grande parte das produções do romantismo tinha um prólogo, né? Que deixava em evidência, né? Que mostrava para o público para as pessoas que iam ler a obra, o que o autor pensava sobre o seu tempo, sobre o que ele pensava a respeito do romantismo, né, sobre o que ele pensa a respeito da obra. Então, em relação à obra Leonor de Mendonça, ela possui 3 atos, certo? Ou seja, 3 passagens de tempo diferentes, ok? E dentro desses 3 atos, ela se divide em 5 quadros, certo? A divisão de quadros dentro de uma peça caracteriza mais ou menos ali dentro de um ato a mudança de um ambiente, por exemplo. Se por acaso a gente mudar de um ambiente dentro da peça, dentro da história, pode haver uma mudança de quadro, ou haverá uma mudança de quadro. Então, como a gente aprendeu no passado, em algumas aulas passadas, um ato equivale a uma passagem de tempo, certo? Ou seja, se a peça começa no dia 3 de julho, por exemplo, né? E aí o próximo evento, a próxima história, o momento, sei lá, que vai se narrar na peça, vai acontecer dia 4 ou dia 5. Então, do dia 3 até o dia 5, para chegar no dia 5, vai ter uma mudança de ato, né? Vai ter uma passagem de tempo grande aí e a gente vai precisar chegar num outro ato da peça, certo? O ato não está relacionado exatamente à ação em si, certo? Assim como a gente pensa a palavra ato, por exemplo, é o ato da personagem. Não. O ato, nesse sentido, é a passagem de tempo. É claro que há uma relação ali com a ação, né? Mas não diretamente como a gente pensa a palavra ato, certo? No senso comum. Ok? Então a peça é dividida em 3 atos, 5 quadros, né? Ou seja, 3 passagens de tempo e 5 mudanças de cenário, ok? Então toda a relação da peça, do texto, né, do que está ali no texto sendo lido e do que está por trás do que está sendo dito na peça, tem como conflito, né,
tem como conflito aquela relação intrincada ali das personagens, que aí eu vou falar um pouco delas mais para frente, certo? Então, a peça ela tem um tempo rápido, né? A ação ela se desenvolve rápido, ela se assemelha muito à comédia, né? A comédia tem uma característica de ser uma coisa bem rápida. E geralmente os dramas, eles não são muito rápidos, eles têm uma densidade maior, eles exigem um tempo maior, né? E aí essa peça não, ela tem um time de comédia, certo? O enredo da peça acontece na província de Portugal, uma província portuguesa, né? Ele já deixa lá bem em evidência o lugar onde a ação dramática acontece, que é na Vila Viçosa, lá em Portugal, né? E ele deixa em evidência também a data, que é dia 2 de novembro de 1512, certo? Mais ou menos essa data aí, a gente vai marcar essa data como o final da Alta Idade Média, né? Ele situa na Europa, na Idade Média, né? No final da Idade Média, e a gente vai ter ali naquele contexto um pano de fundo que vai ser um momento de expansão, né, de vários países portugueses, a expansão marítima, as invasões, né? E aí a gente tem o Brasil, que foi um lugar invadido por Portugal. A gente vai ter vários outros lugares que foram invadidos por Portugal, por França e etc, né? Naquele período, quem era o governador, assim, o rei de Portugal era Dom Manuel, ainda era rei. Então a gente tem aqui um contexto histórico bem delimitado aqui, né? Bem situado. É uma peça que tem uma ambientação, né? Que tem um momento histórico ali explícito para a gente. Então, sem mais delongas, eu vou falar para vocês um pouco da peça Leonor de Mendonça, certo? Falar um pouco do enredo, pensar um pouco nas personagens, dizer quem são, né? Então eu vou começar falando um pouco de quem são essas personagens, né? Primeiro eu vou falar um pouco da Duquesa, depois eu vou falar um pouco do marido dela, vou falar um pouco também do jovem que se apaixona por ela, e aí a gente tem um triângulo formado, né? Uma coisa que vocês vão ver mais à frente. Então, quem é essa Duquesa? Quem é a Leonor de Mendonça? Né? A Leonor de Mendonça ela é uma nobre, né? Ela é a Duquesa, casada com Dom Jaime, que também é um duque. E a Leonor de Mendonça, ela foi criada, certo, para aceitar as convenções sociais. Quando ela casa com Dom Jaime, eles mudam da corte para uma vila, que é a Vila Viçosa, que é um pouco mais afastada da cidade. E aí eles têm aquela vida lá campestre, né? Eles vivem uma vida mais campestre. E ela, vou falar um pouco, mostrar para vocês, ler aqui para vocês, uma fala dela que mostra o quanto ela foi preparada para aceitar essas convenções sociais, né? Ela diz o seguinte: criança me trouxeram da casa de meus pais, prenderam-me numa câmara forrada de veludo, ou seja, me trataram com muita nobreza, né? Mas eu estava me sentindo aprisionada. Envolveram-me em alcatifas de seda e disseram-me então que eu pertencia a um homem e que devia o amar, porque ele era meu esposo. Afiz-me a ideia de que lhe pertencia. Fiz esforços incríveis para amá-lo. A ele, que eu só via de quando em quando, rodeado de larga turba de cortesãos, polido e respeitoso para comigo, porém nunca extremoso, nunca afetuoso demais, né? Que é o que ela está tentando dizer. Nunca ele teve franqueza para comigo, nunca eu a pude ter para com ele, nunca o pude amar. E ele, se ele quisera, bem pouco lhe seria preciso, porém jamais ele se deu a esse trabalho, né? E aí ela fala um pouco da experiência dela em relação a essas convenções sociais ali, né, do casamento, e que ela foi preparada para isso, né? Ela desde criança foi preparada para isso, ela tinha a questão, ela foi prometida, né? Então tudo
estava relacionada ao destino que foi traçado para ela, que era se casar e ser a duquesa do Dom Jaime, né? Então ela mostra, em vários momentos da peça, que ela assume esse lugar, né? Que ela assume esse lugar de aceitar sem questionar as convenções sociais, né, impostas a ela, certo? E a gente vê aí uma figura que se coloca nessa situação, né, de fragilidade, né, de a mulher enquanto esse sujeito frágil, né, ou esse sujeito que é marcado também pelas relações sociais, certo? A gente tem uma outra personagem que eu acho interessante, que é a figura da alcoviteira, né? É aquela mulher que ela tem um caráter um pouco pitoresco, né? Porque ela se diferencia muito da nobreza de Leonor de Mendonça, né? Ela se aproxima muito a essas figuras estereotipadas que a gente vê, por exemplo, em algumas novelas, né? E, e para ela, assim, é muito normal uma pessoa ter uma vida dupla, é muito normal para ela uma mulher ter um amante, né? E aí ela fica ali o tempo todo no pé da Leonor de Mendonça, falando sobre o homem que se apaixonou por ela, dando notícias do homem que se chama Antônio Alcoforado, né? E aí essa é a imagem da mulher, né, da mulher da plebeia, né, da mulher dessa classe subalternizada, né, que o Gonçalves Dias traz aqui pra gente, né? Ah, e aí ela tem uma fala, né? Ela tem uma fala que eu acho interessante para trazer para vocês, né? Que ela, mesmo sabendo que a ama dela é casada, né? Ela fala do Antônio Alcoforado de uma forma que eu acho muito engraçada. Ela diz assim, ó, não veio, né? Ela foi perguntada se ele veio, né? Ele não veio. Com efeito, para o namorado é ser bem esquecido. Ah, se fosse comigo, ele cantaria uma ladainha bem comprida para lhe ensinar-lhe a não ser descortês com as senhoras. Ela chama o Antônio Alcoforado de namorado da duquesa. A duquesa é casada. Se alguém ouve uma história dessa, vai ser uma confusão, um Deus nos acuda, uma confusão né, da gente imaginar. E quem é essa personagem, o Dom Jaime, né? Ele é um homem que representa ali um poder patriarcal, certo? É um homem que representa um poder sobre a família, né? Sobre a mulher, certo? E ele é um cara que vem da nobreza, né? Ele é um cara que nutre esses valores da nobreza, vamos dizer assim, né? E ele parece assim, ele lembra muito os heróis os heróis de alguns dramas, de algumas tragédias, né, da antiguidade, certo? Ele é um homem que representa um pouco essa nobreza, esses homens da nobreza. Mas quem é esse Antônio Alcoforado, né? Quem é esse homem que se apaixona pela duquesa, pela Leonor de Mendonça? Alcoforado é um jovem, certo? Um jovem que lembra um pouco esses cavalheiros, né, medievais, que se apaixonam de forma extremosa, né? Ele se apaixona, como é que eu diria, de uma forma intensa pela duquesa, ela de uma forma bem intensa, certo? E o que acontece? Ele aparece na trama bem no comecinho, certo? Paula tá lá colocando umas roupas no varal e ele toma da Paula uma fita do cabelo da Leonor de Mendonça, né? E aí em volta dessa fita a trama vai se desencadear. Porque o que acontece? Essa fita, ela é um presente que a Leonor de Mendonça recebeu de Dom Jaime. Então todo mundo sabe que essa fita é de Leonor de Mendonça, né?
porque ela tem umas características peculiares, ela chama uma fita rosa leonada. Eu não sei exatamente o que é isso, mas deve ser uma coisa tipo um rosa que tem um. Não sei. Mas enfim. Ele rouba essa fita da Paula e a Paula, como boa alcoviteira, vai falar sobre esse roubo para Leonor de Mendonça. E essa e nessa conversa, né, ele solicita que ele possa falar com a Leonor de Mendonça, né, conversar com ela. E ele acaba conseguindo essa conversa, né? Eles conversam em alguns momentos, certo? A peça tem várias passagens interessantes, né? Várias situações interessantes. Eu sugiro que vocês, se vocês estiverem curiosos e curiosas, que possam ler, né, a peça todinha. Mas tem várias passagens. Tem um momento que eles vão caçar, e aí a Leonor de Mendonça vai junto, e ele vai também junto com a tropa, com as pessoas lá caçar. E aí a Leonor de Mendonça é atacada por um javali, ele salva ela, tem toda aquela coisa, né? Mas o que que acontece? Por causa de tanto amor, né? De tanto amor pela Leonor de Mendonça, de tanta paixão que ele nutre por ela, ele acaba decidindo ir para uma guerra, né? Ele acaba querendo ir para uma guerra, ser mandado longe por causa de uma guerra contra os mouros, né? Mas antes dele ir para a guerra, ele quer, porque quer ter um encontro com a Leonor de Mendonça para se despedir. Ele devolve, antes de ter esse encontro, ele devolve a fita para ela fala para ele a situação da fita, porque a fita é dela, e a fita todo mundo vai saber se ele estiver com ela, né, e coisas do tipo. E aí ele devolve a fita para ela e vão viver a vida, né? Só que depois disso, e ele fala, se declara, fala para Leonor de Mendonça que a ama muito, né? E esse é um conflito muito grande para ela, porque ela fica dividida, ela sabe que ela tem que viver as convenções sociais do casamento, aceitar o destino dela, né? E ela fica ali meio que balançada por causa da situação toda onde ela é colocada, né? Na situação para onde ela é empurrada. E aí o que que acontece? Ele vai se despedir da Leonor de Mendonça, só que ele vai se despedir da Leonor de Mendonça à noite. Tem uma situação aí que antes dele ir para a despedida de Leonor de Mendonça, o Dom Jaime é avisado, né? Ele é avisado por um dos criados lá de que isso vai acontecer, certo? Há uma entrega de uma carta da Leonor de Mendonça, né, dizendo para o Alcoforado que ele pode visitá-la, né, que essa visita pode ser feita à noite e que ela vai estar esperando por ele, né? Só que aí ninguém esperava que Dom Jaime fosse avisado. E aí o que acontece? O Alcoforado, o Antônio Alcoforado, vai encontrar Leonor de Mendonça em plena noite. E aonde? Na alcova, no quarto. A Paula, como boa alcoviteira, vai estar na câmara anterior, vigiando a entrada do quarto, né? E o Antônio Alcoforado vai lá. E a Leonor de Mendonça dá a fita para ele, né, dizendo que ele, para ele lembrar dela, né, nessa viagem que ele vai, né, e tudo. Ela fica triste porque ele vai, pode ter algum problema na guerra, ele pode morrer, etc e tal. E tem todo esse diálogo entre eles, né, um diálogo que expressa, de certo modo, um amor, um afeto, né, nem que seja um afeto. E ele, o Antônio Alcoforado, sempre muito extremoso e muito respeitoso com Leonor de Mendonça. Por mais que ele ame Leonor de Mendonça, ele não tem coragem de se aproximar dela, né? Um amor meio... um amor, como é que eu diria? Cortês, né? Uma característica do drama romântico, né? E ali o drama romântico tem uma outra coisa que não existe assim aquele maniqueísmo, né? Aquela luta do bem contra o mal, que tem o melodrama, por exemplo, né? O drama romântico ele mostra os seres humanos, né? Em seus conflitos, né?
em seus desesperos, nas suas paixões, né? Mostra o ser humano sendo desvelado ali de uma forma, como é que eu diria, crua, né? Não no sentido que o naturalismo, né? Outras escolas literárias vão mostrar, né? Mas de uma forma mais, como é que eu diria, romantizada? Romantizada, né? Ou seja, é uma forma que é idealista, certo? Não é como a realidade que a gente vive, por exemplo, né? Que tem os aspectos sociais sendo mostrados ali, né? Enfim. O drama romântico é isso, certo? Então eles têm aquela expressão do amor, do afeto muito grande, extremoso entre um e outro, né? E o que acontece? O Dom Jaime chega no momento que Antônio Alcoforado e Leonor de Mendonça estão conversando no quarto à noite. E aí o que acontece? Uma confusão. Leonor de Mendonça, desesperado, Alcoforado desesperado e não tem como fugir, né? Ele se esconde dentro de um armário, mas o Dom Jaime consegue encontrar ele, tira ele de dentro do quarto, mata ele, né? E aí ele chama, o Dom Jaime já tinha chamado o padre para que Leonor de Mendonça pudesse se confessar enquanto bom católico. Ele fez isso, esse favor, né? Ele acha que é um favor para ela, né? Que ela possa se confessar. Só que ela não tem o que confessar, porque não aconteceu nada demais. O único crime dela foi foi deixar ele entrar no quarto e criar uma situação ali, né? Mas não houve nenhuma outra coisa, né? Não houve uma relação, não houve um toque, não houve nada disso. Houve uma conversa, houve uma troca de presente, né? Ela deu um presente para ele, um presente que simbolizava a vida dela, quem ela é, né? Ou pelo menos a situação ali. E não se tem muito o que fazer. O Dom Jaime, né, entra e tem uma conversa muito séria com Leonor de Mendonça. Ela pede, né, para que ele não a mate, né? Ela pede para que ele não faça isso com ela, né? Ela clama pela misericórdia dele, mas ele, sem misericórdia, mata ela, né? E assim termina a trama Leonor de Mendonça. E o que acontece? Dom Jaime não é culpado. Na verdade, o crime nem é julgado, certo? E fica por isso mesmo. O Gonçalves Dias, ele vai falar sobre, mais uma vez ele fala sobre essa trama. Ele diz assim, ó: Leonor de Mendonça, inocente e castigada, será infeliz, desesperada ou resignada. Ora, o remorso é mais instrutivo do que o desespero e do que a resignação, como o crime é mais dramático do que a virtude. Pena que é assim que seja, mas assim é. É porque tenho para mim que toda obra artística ou literária deve conter um pensamento severo. Debaixo das flores da poesia deve esconder-se uma verdade incisiva e áspera, como diz Victor Hugo. Em cada mulher formosa há sempre um esqueleto. Foi este o pensamento, a fatalidade. É a fatalidade de cada terra a que eu quis descrever. Aquela fatalidade que nada tem de Deus e tudo dos homens, que é filha das circunstâncias e que dimana toda dos nossos hábitos e da nossa civilização. Aquela fatalidade, enfim, que faz com que um homem pratique tal crime porque vive em tal tempo e nestas ou naquelas circunstâncias. Se não obrigasse Dom Jaime a casar contra a sua vontade, não haveria casamento, nem a luta, nem o crime. Aqui está a fatalidade que é filha dos nossos hábitos, né? Ele fala da obrigação que eles tinham que cumprir em relação ao casamento, porque eles eram nobres, né? Quanto nobres, haveria ali uma, uma obrigação de cumprir essa questão, né, do casamento. Então, gente, é isso. Eu finalizo esse momento com vocês aqui, certo? Eu espero que vocês tenham gostado
dessa conversa, né, sobre essa obra tão importante, certo? Uma obra que foi de importância para nossa literatura, né, para o romantismo daquele período, certo? E eu espero que vocês se cuidem, né? Dê os likes de vocês aqui, ok? E a gente tá com. Deu um tempão aqui, então eu vou desligar logo e a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Tchau, até mais. Cuidem-se, bebam água, alimentem-se bem e durmam bem.